15 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Amado que nos ouve, é muito importante que você ouve esta palavra. Ficamos aqui orando, pedindo a Deus que Deus toque ao seu coração para que você possa ouvir, que você possa curtir, compartilhar aí no nosso canal e mandar esta mensagem para mais alguém. Meu apelo é que você me ajude, seja ela em forma de vídeo ou em forma de áudio, mande para alguém. É a palavra de Deus, não deixe ela pairar em você, ela parar em você. Ela pode morar, habitar em você e você nela, mas ela não pode parar. Compartilhe, torne uma fonte de Deus nesta terra, envie esta palavra para todo mundo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tema da lição esta semana: o corpo e as consequências do pecado. O tema desta quarta-feira é: os homens maus irão de mal a pior. O texto se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 13. Porém, os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo foi escrita em tempos sombrios. O apóstolo, já preso, próximo à morte, alerta seu jovem discípulo sobre a corrupção moral e espiritual que aumentaria no fim dos tempos. Vivemos hoje, nobre ouvinte e igreja, aqueles que nos ouvem, vivemos hoje exatamente neste cenário profético, uma sociedade que perdeu a referência do certo e do errado, da verdade e da mentira, da santidade e do pecado, do santo e do profano, de Deus e do diabo. O apóstolo não fala apenas de pessoas ímpias fora da igreja, mas também de enganadores dentro do contexto religioso, que distorcem a verdade e conduzem multidões ao erro. Portanto, em meio a tudo isso, a palavra de Deus ainda ressoa firme: os homens maus irão de mal a pior. Não porque Deus deseja isso, mas porque o pecado gera consequências inevitáveis para quem insiste em rejeitar a verdade. Portanto, o que eu te falo é o seguinte: ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. O problema moral e espiritual do homem. O pecado trouxe consigo uma degradação profunda na natureza humana. Desde o Éden, quando o homem acreditou na mentira da serpente e quis ser igual a Deus. Lá no Gênesis capítulo 3, versículo 5, a humanidade vem colhendo os frutos da sua própria rebelião. Por isso, Deus os entregou à imundícia pelas concupiscências de seus corações, como está escrito em Romanos, carta do apóstolo aos Romanos, capítulo 1, versículo 24. A sociedade pós-moderna repete o mesmo erro de Adão. Quer ser dona da verdade, decide o que é moral, redefine o que é pecado, mas a palavra de Deus nos lembra: Deus ainda é juiz supremo e decide o que é certo e errado. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele se perde, ele perde o senso do sagrado. O resultado é visível: violência, corrupção, imoralidade, vícios, destruição das famílias e uma juventude sem direção. As drogas destroem corpos e almas. As práticas sexuais ilícitas
As práticas sexuais ilícitas corroem os valores e o caráter. Crianças, adolescentes, são os mais vulneráveis. Estão sendo formados por telas, não por pais piedosos. É hora de pais e mães se levantarem com amor e firmeza, no temor do Senhor, e dizer: eu serei sacerdote na minha casa, eu serei homem de Deus na minha casa, eu serei uma voz profética na minha geração, eu serei um modelo de santidade nessa terra. Assim como o apóstolo Paulo falou, eu também falarei. Olhai para mim, segui o meu exemplo, sede imitadores de Cristo, de Deus, como filhos amados. A responsabilidade humana diante do pecado. Deus não deixa o homem impune, porque deu ao homem entendimento racional. O homem é responsável por suas escolhas, ainda que existe o pecado original. Deus deu ao ser humano liberdade moral e consciência. Por isso, o juízo é justo. Cada um colhe o que planta, como está escrito na carta do apóstolo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7. Em Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 4, o apóstolo explica que os conflitos, guerras internas nascem da cobiça e da inimizade contra Deus. Ou seja, o mal não é apenas uma força externa, é fruto de um coração que se afastou do Deus bendito, Criador. Portanto, ó amado, quantos ainda hoje culpam o diabo, o governo ou a sociedade, quando na verdade o problema é o próprio coração não regenerado? De que adianta a inteligência humana, a tecnologia, o progresso, se o homem não consegue dominar o pecado que o domina? Veja bem, preciso que você entenda quantos ainda tentarão ser como Deus, antes de perceberem que a criatura jamais poderá ocupar o trono do Criador. Quantos querem ser iguais a Deus? A pós-modernidade prega a autonomia moral. Faça o que quiser, siga o seu coração. O importante é você estar bem, mas o coração sem Deus é enganoso mais do que todas as coisas. Confere o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Somente o Espírito de Deus, somente o Espírito Santo pode regenerar o coração humano e restaurar a imagem de Cristo em nós. Veja, portanto, a raça humana se degradou. A degradação moral e espiritual da sociedade, como nós já vimos, essas referências, segunda de Paulo a Tessalonicenses 2:4 e Jeremias 10, versículos 10 e 11. O mundo está sendo preparado para o surgimento do anticristo, aquele que se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. O espírito do engano já opera hoje, valores são invertidos, o bem é chamado de mal, o mal é chamado de bem, o amargo é chamado de doce, o doce de amargo. Portanto, os falsos deuses da razão, da ciência sem fé e do prazer sem limite ocupam o lugar do Deus vivo. Porém, Deus não dorme, em breve ele virá. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão. Próprio profeta Jeremias já falou isso no livro que leva o seu nome, no capítulo 10, versículo 11. Veja, essa geração precisa de referência espiritual e verdadeira. Ó igreja, amada igreja do Senhor, levante, seja sal e luz, denunciando o pecado, mas também oferecendo graça, restauração e esperança. Em
enquanto o mundo vai de mal a pior, enquanto o mundo vai de mal a pior, o povo de Deus deve brilhar mais e mais intensamente. Veja bem, conta-se uma história de uma pequena cidade que vivia cercada por trevas após uma pequena cidade que vivia cercada de trevas após o desastre de sua usina elétrica. Por dias, os moradores caminharam tateando, tropeçando, vivendo no escuro, até que um homem decidiu acender uma simples vela ou uma simples lamparina e colocá-la à janela. Logo o outro fez o mesmo, depois o outro, e aos poucos a cidade inteira foi iluminada por pequenas luzes que venceram a escuridão. Assim é a humanidade sem Deus, vivendo em trevas morais e espirituais. Mas se cada cristão acender a luz de Cristo em sua casa, na sua escola, no trabalho, na comunidade, na sociedade, nós veremos então um mundo transformado, veremos então uma sociedade transformada pelo poder iluminador da palavra de Deus. Portanto, neste momento, eu vos convido, eu vos chamo urgentemente através desta mensagem. Oh, amados irmãos, a humanidade caminha para um colapso sem precedentes, mas ainda há esperança para aqueles que se voltam para o Senhor. Hoje, Deus nos chama através desta mensagem ao despertamento espiritual. A igreja precisa posicionar com coragem, santidade e amor. Os pais precisam vigiar e cuidar dos filhos com o temor do Senhor. Os jovens precisam ser guardiões da pureza e da verdade. A sociedade precisa voltar à palavra, a única fonte de luz e direção que Deus deixou para nós. Antes que o mundo vá de mal a pior, a igreja precisa renovar as suas forças em fé. A igreja precisa ter renovação espiritual. Enquanto o mundo vá de mal a pior, a igreja precisa ir de fé em fé, de glória em glória, de amor em amor. Que desperte, que nós possamos despertar a geração da última hora, porque os homens maus irão de mal a pior, mas os fiéis permanecerão firmes até o fim. Portanto, já estamos encerrando. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe, mas vós permanecei naquilo que aprendeste e fostes inteirados, sabendo de quem tende aprendido, como está em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que esta palavra traga luz, temor e despertamento a todos que estão nos ouvindo, em cada lar, em cada igreja, em cada coração que anseia pela verdade. Seja abençoado, seja despertado. O mundo jaz do maligno, mas aqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso se tornará forte e fará proezas. Amém.